Fala galera, beleza? PH, mais uma vez aqui, né, do Grêmio Estudantil, Zacarias Jacomé de Melo, da Chapa Todos Temos Voz, né? E galera, estamos aqui em mais uma aula, né, do Brasil, dessa vez Brasil Colonial, né? Eu vou dizer aula parte, se eu não me engano, 3, parte 3, né? Mas Brasil Colonial um, né? Porque se eu não me engano, eu e o professor, a gente vai falar do Brasil Colonial, a gente vai falar três momentos, né, professor? Três momentos, se eu não me engano. E, assim, é um período que equivale a 200 anos, né? 200 anos de muita história pela frente. Então, assim, a gente vai fazer Brasil pré-colonial um, 2 e 3, tá? Então é isso, né, gente? A gente vai ter essa aula hoje, né? A gente, como sempre, a gente pesquisa, né? A gente faz o máximo que a gente pode, né? Dando assim o suor do nosso trabalho, né, pro material. Então eu quero que vocês aproveitem o material, tá? Que vai estar lá disponível no grupo, né? Se você estiver vendo esse vídeo agora. E é isso aí, beleza? Então agora eu vou passar minhas palavras pro professor Alan John, que vai ser o nosso professor. Beleza, pessoal? Boa noite. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Lembrando que essa iniciativa é uma iniciativa pioneira do Grêmio Estudantil da Escola Governador Valdemar Alcântara e de Ubajara, fazendo parte do Grêmio Zacarias Jacome de Melo. Então, os estudantes se organizaram em busca de tentar trazer essa antecipação, esse debate, essa exploração desse conteúdo tão importante para a nossa formação, que é o Brasil colonial. Como o nosso amigo Pedro Henrique já apresentou para a gente, essa é a aula 1 sobre o Brasil colônia. É interessante a gente já trabalhar alguns conceitos com vocês, e por isso vou iniciar aqui a apresentação dos slides, espero que vocês acompanhem aí a partir do vídeo, certo? Então, como vocês podem ver, o Grêmio Estudantil Zacarias Jacome de Melo, iniciativa pioneira nesse primeiro momento de trazer esses debates para a Escola Valdemar Alcântara. Então, professor, o que é o Brasil colonial? Pronto. Brasil colonial, pessoal, para quem tem essa dúvida, o Brasil colonial vai iniciar-se no período em que vêm as primeiras expedições para o Brasil com o intuito de fixar moradia. Para quem já viu no vídeo anterior, o período entre 1500 a 1530 é chamado pré-colonial porque não tem interesse de fixação de moradia dos portugueses. Já o Brasil colônia é o período que vai de 1530 até 1808, quando chega a família real ao país. Então, nesse período, o que é interessante eu saber? Vocês devem saber que esse período é chamado colonial porque os portugueses fixam moradia, fundam as primeiras cidades, as primeiras vilas e começam a investir maciçamente no Brasil. Como vocês já podem ver, temos o destaque para Martim Afonso de Souza. Pedro Henrique, por que Martim Afonso de Souza é basicamente considerado o primeiro colonizador do Brasil? Bom, galera, Martim Afonso de Souza, ele era um navegante, né, militar da Marinha, eu não sei se chamava Marinha Portuguesa, né, mas aqui sei que ele era português. Mas ele foi pelas ordens, né, do rei Dom João III daquela época, né, que foi eleito, se não me engano, em 1930 ou 1530, não sei muito bem a data direito. Ele acabou seguindo as ordens do rei, vindo para o Brasil, né? Ele viajou por um litoral, né, quase todo o litoral do Brasil, né? E por que ele viajou todo o litoral do Brasil? Porque os portugueses, porque os ingleses, franceses e holandeses não estavam gostando do Tratado de Tordesilhas. Eles não queriam dividir as terras, eles não queriam a divisão das terras para Portugal e para a Espanha, né? Porque o tratado, naquela época, tudo era aceito pelo Papa, né? Se o Papa falou, ó, pode fazer isso, o povo iria fazer, mas alguns países não queriam, né, seguir essas ordens, adotar essas medidas. Então, o que aconteceu? O Portugal, com medo de perder, assim, não vou falar com muito, estavam com um pouquinho de medo de perder o Brasil por causa da extração do pau-brasil, né? O que eles falaram? Poxa, eu não posso perder esse território. Eu vou botar habitante aí, beleza.
Martim, por favor, faça uma navegação ali para mim no litoral, beleza? Para você vigiar, né? Para você ver o litoral todo. E assim foi, né? Então, pessoal, Martim Afonso de Souza, como foi apresentado por Pedro Henrique, ele tem uma função crucial no país, afinal de contas, ele vai ser o responsável por instituir a primeira vila no país, que seria a Vila de São Vicente, e também por trazer a primeira engenhoca, que seria posteriormente o primeiro engenho da cana-de-açúcar para o país. Então, tanto ele constituiu núcleos de povoamento no litoral brasileiro, justamente para ocupar o litoral com figuras portuguesas e impedir o avanço de franceses e holandeses no nosso litoral, como também trouxe a cana-de-açúcar, que vai ser basicamente o nosso grande segundo ciclo econômico do país. Trouxe também o engenho para moer essa cana e produzir o açúcar, e também trouxe as primeiras cabeças de gado para povoar o sertão naturalmente, alimentar as pessoas e servir como transporte. Então, essa figura de Martim Afonso de Souza é primordial para a gente entender este primeiro período, que seria o Brasil colônia inicial, certo? Lembrando, Martim Afonso de Souza, colonizador português, fundou a primeira vila de São Vicente, trouxe mudas de cana-de-açúcar, também trouxe reses, no caso, gado, para alimentação da população e transporte de mercadorias, e também a primeira muda da cana-de-açúcar. E lembrando também, pessoal, que ele vai ser, juntamente com os portugueses, vai implantar no país um sistema de produção que vocês devem imortalizá-lo como sistema de produção que vigorou durante todo o período colonial, que é o seu chamado sistema de produção plantation. Então, o que seria essa plantation? A plantation, como vocês podem perceber aí, se restringe, se resume a algumas palavrinhas: monocultura, exportação, escravidão e latifúndio. Monocultura por quê? Uma só cultura, no caso a cana-de-açúcar. Essa cultura da cana-de-açúcar, ela era produzida a partir da mão de obra escrava africana, que plantava, que colhia, que transportava até as embarcações, já que essa cana-de-açúcar gerava o açúcar que era comercializado com os holandeses. Posteriormente, devemos saber também que essas fazendas eram gigantescas, por isso temos os latifúndios. Então, plantation escravista se restringe em monocultura, exportação, escravidão e latifúndio. Então, eu peço já a colaboração do Pedro Henrique. Pedro Henrique, por que o açúcar foi tão importante para entender esse Brasil colonial no início? Bom, para falar a verdade, o governo português, né, eles queriam, como eu disse antes, eles queriam habitar o Brasil, né, e eles queriam mostrar, né, para os franceses, ingleses e holandeses que ali tinha povoamento e que o Brasil era a terra deles. Mas eles, tipo, eles queriam não só para o Brasil, né, eles queriam plantar algo mais, né, e o que aconteceu? Poxa, eu preciso mostrar também que eu tenho plantação aqui, que essa terra é minha. Então, aconteceu que eles plantaram a cana-de-açúcar, né? Que antigamente era uma coisa, posso dizer, que vendia muito no mercado, né? E que eles não queriam muito fazer muitos planos lá para o Brasil, né? Eles só queriam, vamos plantar cana-de-açúcar e tá bom, né? Então, acabou que eles plantando a cana-de-açúcar não fizeram bastante dinheiro, né? Mas é uma coisa que ficou muito na história do Brasil, né? Porque além de ser uma coisa barata, né? Foi uma coisa que foi muito vendida e que uma coisa muito barata, né? Que como é que eu posso dizer? A organização da cana-de-açúcar, as plantações da cana-de-açúcar, né? E os trabalhadores que eram os escravos, né? Então ficou um negócio muito barato que deu muito lucro. Por isso, a cana-de-açúcar foi uma coisa muito importante para o Brasil. Muito bem, Pedro Henrique. Então, lembrar, pessoal, também que nesse primeiro momento, Portugal tinha uma grande ligação com os holandeses, já que os holandeses eram os responsáveis por distribuir esse açúcar lá na Europa. Não esqueça, os portugueses distribuíam, tinham a exclusividade da distribuição do açúcar lá no continente europeu. Já a produção era estritamente portuguesa aqui no Brasil. Lembrando também, pessoal, que
outra coisa que é válido também ser salientado é que durante a União Ibérica, um período que vai de 1530 a 1580 a 1640, ocorreu o rompimento dos holandeses em relação à cana-de-açúcar, já que a Espanha, que agora governava também Portugal, tinha uma grande rixa, uma grande disputa comercial com os holandeses. Então, é nesse momento que os holandeses invadem o Brasil justamente para dominarem, para produzirem a cana-de-açúcar aqui no país. Lembrando, mais uma vez, antes da União Ibérica, negociação e parceria Portugal e Holanda. Durante a União Ibérica, no qual o rei espanhol domina Portugal, ocorre um rompimento e os holandeses invadem a Bahia em Pernambuco, saindo em 1654. Então, temos aí imagens, né, detalhes dessas migrações, dessas viagens, né, lembrando que a Martim Afonso de Souza vai fundar grandes cidades ao longo do litoral brasileiro. Também detalhes aí do sistema de produção chamado plantation. E também não podemos esquecer do pau-brasil, que era uma principal árvore nativa aqui no litoral, utilizada para a produção de móveis. Os jesuítas. O que é que eu devo saber também sobre os jesuítas? Quem são os jesuítas, Pedro Henrique? Jesuítas, eles eram assim, uma comunidade religiosa, né, que eles tinham um grupo chamado Caminhos para Jesus Cristo, era isso? Sim. Era? Sim. Companhia de Jesus. Para Jesus, eu acho. Aí, beleza. Qual era o objetivo deles, né, aqui no Brasil? Na inspeção de Martim Afonso de Souza, os jesuítas vieram com ele, né, e o que os jesuítas queriam era fundar a religião cristã aqui no Brasil, né? Eles queriam ensinar os indígenas, assim, entre aspas, qual é o Deus verdadeiro, né? Porque os indígenas não tinham nenhum rei, nem fé, não tinham... Tinha deuses, mas não eram, sabe, muito apegados. Mas aí tudo bem, o que os jesuítas eles fizeram, né? Eles acabaram fundando a religião cristã aqui no Brasil, né? Também ensinando a religião cristã para alguns indígenas, né? E eles até que aprovaram, né, o trabalho dos indígenas nas canas-de-açúcar, mas não aprovavam a escravidão deles, né? Porque a única coisa que eles queriam fazer era ensinar a religião para eles. Muito bem. Então, como vocês podem perceber na imagem aí, né, os jesuítas, durante o período em que a Europa vivia a chamada Reforma Protestante e a ameaça da Igreja Católica a partir do avanço do luteranismo, do anglicanismo e do calvinismo, a Igreja Católica cria a chamada Companhia de Jesus, que é um grupo de religiosos que migram para a América em busca de converter os indígenas, esses povos que não tinham um credo, ao cristianismo. Temos a figura do militar Santo Inácio Loyola, que seria um dos responsáveis, e também do Padre Vieira, que seria também um dos responsáveis por essa instituição denominada Companhia de Jesus. Eles têm grande importância para a história do Brasil, já que eles não aceitavam a escravidão indígena, fazendo com que os portugueses posteriormente adotassem a escravidão negra. Detalhes também para a figura folclórica do Padre José de Anchieta, também um grande ícone no processo de constituição do sistema educacional brasileiro a partir dos jesuítas. Lembrando que também tem alguns pontos importantes. Eles ajudaram no processo de colonização, afinal de contas, eram aliados dos portugueses, adentraram nas aldeias, converteram os indígenas, amansaram os indígenas, aprimoraram e aprenderam a cultura indígena, trouxeram também, ensinaram os indígenas a trabalhar, além de trazer também o cristianismo, que vai ser posteriormente ensinado nas primeiras escolas fundadas pelos jesuítas. Então, grande importância nesse período. A imagem dos jesuítas fazendo o batismo, as primeiras missas, os encontros, né, durante o processo de aldeamento e missão. O que seriam os aldeamentos? Seriam comunidades onde os indígenas eram aldeados e ensinados a fé católica. Professor, você falou sobre o processo de fixação dos portugueses aqui no Brasil. Beleza, fundaram vilas,
trouxeram a cana-de-açúcar. E aí, como é que ficaria a administração? É nesse ponto que surgem as chamadas capitanias hereditárias. Pedro Henrique, o que foram capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias era como se fossem antes do governo geral, né? Eles foram como se fosse um plano para eles, né? Porque em Portugal isso acabou que dando muito certo, né? Era uma divisão, né? Onde os capitães donatários eram, onde o rei falou, você vai ser o capitão donatário desta tal capitania. Pronto, beleza. Nessas capitanias, né? Cada capitão donatário, né? E os seus trabalhadores eles irão cuidar das partes do Brasil, né? Tanto que tem várias capitanias hereditárias, né? Mas, porém, acabou que não dando muito certo, né? Por quê? Por falta de comunicação, por várias invasões, por várias guerras indígenas. Entendeu? Então, como o Pedro Henrique falou, né, as capitanias hereditárias são, como vocês podem ver aí na imagem, são grandes terras chamadas sesmarias que iam desde o interior ao litoral, que eram entregues e concedidas à figura de comerciantes e aventureiros enriquecidos em Portugal. O problema é que boa parte dessas capitanias elas não foram e nunca receberam a visita de seus capitães, fazendo com que o sistema de exploração e também de administração fosse falho. Apenas duas se tornaram desenvolvidas, que foram São Vicente e também a de Pernambuco. Outra também bastante importante era a Bahia. Por que São Vicente e Pernambuco? Porque adotaram o sistema de produção agrícola da produção da cana-de-açúcar e também vieram os seus governantes. Então, esse sistema falhou, boa parte dessas capitanias foram abandonadas, nunca chegaram a ser exploradas e, consequentemente, ficaram territórios abertos para possíveis ameaças inimigas. Já que não deram certo, foi pensado um outro sistema político, né, que seria, no caso, o sistema, como vocês podem perceber aí, as capitanias ainda, vai ser os chamados governos gerais. Professor, o que seriam os governos gerais? O governo geral é basicamente uma tentativa de unificar todo o poder e centralizar o poder em torno da figura de uma única pessoa. Vai surgir daí 3 grandes governadores em períodos distintos: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Cada um deles governou durante um tempo, é uma espécie de presidente, ele tinha poder sobre toda a constituição do país. O objetivo disso era consolidar a administração portuguesa e também centralizar o poder gestor na figura de uma só pessoa. O que você poderia detalhar ainda sobre o governo geral, Pedro Henrique? Bom, eu não sei muito bem, eu não sei muito sobre o governo geral, mas eu só sei que foi uma das tentativas de política administrativa que deram muito certo, né? Que, se eu não me engano, a sua capital era Bahia, né? Onde se concentravam muito, né, também o sistema agrícola, né? E que tinham 3, não posso dizer, 3 posso dizer assim, administração, né? 3 administrações famosas, né? Que era o provedor Mor, capitão Mor e o ouvidor Mor, né? Eles também, nessa época, eles criaram a Câmara Municipal, né? Que logo vocês irão ver nos slides, né? Que os governadores, eles precisavam de uma ordem do rei, né? Porque aqui só tinha um governador e o rei não estava no Brasil, estava em Portugal. E aconteceu que eles precisavam administrar, eles precisavam organizar, né, planos da comunidade brasileira. E o que aconteceu? Eles acabaram criando as câmaras municipais, onde os controlavam a mensagem dos reis, controlavam os desejos dos governadores e entre outras coisas. Beleza. Como vocês podem perceber aí, os destaques, né, no governo de cada um deles é basicamente a chegada dos jesuítas, de uma grande quantidade de jesuítas, aumentou, ampliou a chegada dos grupos de jesuítas com Tomé de Souza. Duarte da Costa é o responsável, basicamente, pelas primeiras escolas do país, com o caráter de conversão ao cristianismo. Também o governo dele foi marcado pela invasão francesa lá no Maranhão e também no Rio de Janeiro. E Mendes Sá, principal conflito foi a expulsão dos
dos franceses nessas duas regiões, já principalmente com seu sobrinho, Estácio de Sá, que expulsou os franceses lá do Rio de Janeiro. Então, lembrando que está aí as características, né? Eles centralizavam o poder neles, mas também tinham o provedor-mor do dinheiro, capitão-mor da parte de defesa do território e o ouvidor-mor, que seria o juiz de paz daquele período. Câmaras municipais era o poder de cada, era o poder político de cada cidade, de cada vila, onde ficava o poder centralizado em um grupo de pessoas com grande poder aquisitivo que faziam as escolhas políticas e também administrativas daquele território. Então, em detalhes aí, o que seria esse governo geral, né? Como vocês podem perceber, o sistema de capitanias hereditárias já não está mais presente aí. O governo vai ser dividido entre Norte e Sul, entre Maranhão e Brasil. Como vocês podem perceber, agora fica muito mais fácil dividir o território e governar o território. Lembrando que de 1580 a 1640, Portugal e Espanha se fundiram no período chamado União Ibérica. E isso no Brasil vai ser responsável pelo fim do Tratado de Tordesilhas, momentaneamente, e também pela invasão holandesa, já que não aceitava o poder francês, poder espanhol aqui no Brasil. Então, está aí o mapinha explicando cada tópico que foi detalhado aqui para vocês, e espero que vocês tenham um bom desempenho ao ver essa aula. Pedro Henrique, suas palavras? Bom, galera, eu só queria dizer para vocês que espero que de novo, né, mas novamente, com as palavras do professor, né, que vocês tenham entendido o conteúdo, né, e como eu disse para vocês, nós teremos 3 momentos, né, falando sobre o Brasil colônia, né, que são mais de 200 anos de história, como eu disse no início, né, e é um pouco complicado se a gente falasse aqui só nesse vídeo, ia dar um vídeo longo, né, então teremos uma próxima aula, né, e logo, logo a gente no nosso grupo e também na sexta-feira, para falar a verdade, na sexta-feira, tá? A gente irá fazer um vídeo aqui, um vídeo sobre perguntas, né, e respostas do Brasil, colônia, né? As perguntas sobre o Brasil pré-colonial a gente irá fazer, né, no grupo, né? Porque antes a gente não tinha essas ideias, né? Então é só isso, beleza? Que vocês aproveitem o material máximo que puderem, tá? E é isso aí. Então, beleza, pessoal, tudo de bom. Até a próxima, até o nosso próximo encontro e tchau, tchau.